Bom pessoal, eu sou Augusto, quero falar com vocês um pouquinho hoje a respeito da verdade. A ideia de verdade, a concepção de verdade é o grande alicerce, a mola propulsora de todas as ações das pessoas no mundo. As pessoas só agem porque elas têm uma firme concepção de que elas agem da maneira correta, de acordo com algo no qual elas podem se firmar, se fixar. E a verdade ela tem tanto valor quanto ela pode ser vista como algo que não vai se alterar com o tempo. Uma coisa só é verdade se ela oferece uma garantia de que ela não vai se alterar. Nesse aspecto, nós podemos perceber que até hoje muitas visões de mundo que não foram absorvidas e nem refutadas totalmente pela ciência, como a religião, por exemplo, a cultura, algumas outras ainda muito fortes, elas têm, por um lado, a falta de elementos que nós passamos a partir principalmente da modernidade a utilizar como garantias da veracidade de um determinado discurso, como é a experimentação, a lógica, né, dentro daquele raciocínio, uma lógica racional, né, porque a religião também tem uma lógica que não é a lógica racional, mas também é uma lógica. E a gente percebe que por mais que a ciência tenha toda uma credibilidade, ela ainda disputa um espaço, né, com a religião, e a religião ainda domina um grande espaço, por mais que ela se mostre incapaz de concorrer dentro do campo da ciência, nesse sentido de demonstrar aquilo que ela afirma. Porém, a religião ela trata de certos aspectos que a ciência ainda não é capaz de chegar, que são questões muito íntimas e muito fundamentais. Né? A religião trata de aspectos de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso esperar de acordo com o que eu fizer ou deixar de fazer aqui. A ciência até tem algumas respostas, mas a religião ela oferece uma coisa ainda mais profunda, né? Um sentido para tudo isso. E as pessoas ainda não aprenderam, né? Ou se recusam a aceitar a ideia de que talvez as coisas não tenham esse sentido todo, né? Talvez essa lógica toda não seja algo confortável. E isso, no meu entender, é uma das coisas que ainda faz com que a ciência ainda não tenha toda aquela amplitude, toda aquela aceitação que se pensava a princípio, né? No século XIX, Augusto Conte achava que em 100 anos não existiria mais nenhuma igreja, e se existisse ela pregaria a ciência, né? Um ledo engano, porque não só o século XX mostrou que a ciência ela não é só positiva, ela também tem a cara de quem está por trás daquilo, né? A escola de Frankfurt vem falar muito da razão instrumental, a razão como um mecanismo de dominação e tal, né? Mas não chega a ser especificamente só isso, né? A ciência ainda não é capaz de trazer um conforto que os seres humanos procuram quando eles buscam uma ideia de verdade. Eles não querem só saber como as coisas funcionam, mas em que aspecto isso vai me deixar mais confortável no mundo. Isso vai me trazer um alento, né, para o fato de eu não querer me enxergar como alguém que está perdido num pontinho no meio do espaço que pode ser um fruto do acaso, né? Essa ideia nos é extremamente desagradável. E Nietzsche dizia que uma das grandes questões, né, da humanidade é responder o quanto de verdade eu sou capaz de suportar, né? A pergunta é muito séria, porque eu sou realmente capaz de suportar a verdade verdadeira, né? Se ela existir, a suportar a verdade de que não existe uma verdade absoluta, de que as coisas podem ser relativas,
de que a verdade do outro pode ser a correta e não a minha, né? A religião dele, a visão de mundo dele, a cultura dele, e não aquilo que eu acredito, que eu cultuo e que os meus ancestrais também cultuavam antes deles? É uma pergunta a ser feita, mas é uma pergunta totalmente desagradável, né? Uma pergunta que não deixa a gente muito à vontade ao responder e ao aceitar as possibilidades de resposta que ela pode trazer. E a ideia de verdade, ela fundamenta, como eu disse, não só as questões fundamentais da nossa vida, como também nos autoriza a ter um determinado tipo de postura em relação ao outro. É a partir da ideia de verdade, de que eu estou correto e o outro não, eu estou certo, estou no caminho verdadeiro, que eu consigo ter uma noção para me guiar, um caminho seguro para direcionar todas as minhas atitudes no mundo, mas também, por outro lado, acaba sendo, como a gente percebe muitas vezes, um fator de discórdia, de guerra, de atritos diversos, porque se a minha concepção de mundo é correta, a do outro fatalmente, se não concorda comigo, deve ser errada, né? Se eu sou de direita ou de esquerda, se sou religioso ou antirreligioso, se eu sou dessa denominação ou daquela, eu me baseio na firme convicção de que eu estou correto, eu estou do lado que é verdadeiro. Ninguém fica de um lado tendo a convicção de que ele está errado. Se eu dou o meu voto de confiança a uma visão de mundo, é porque eu tenho a firme convicção de que é correto e que eu devo defender aquele lado, e automaticamente acabo também me sentindo numa certa obrigação de rechaçar quem pensa diferente, ou de pelo menos me compadecer de que aquele cara é um coitado, porque ele ainda não aceitou a verdade, que é a minha, né? E isso, né, quando chega nesse ponto, é um pouco hipócrita, mas acaba sendo tolerável. Mas quando se trata de não aceitar mesmo a opinião do outro, isso se torna complicado, porque se a religião do outro está correta e está incorreta e a minha é correta, muitas vezes eu tenho aquela coisa de que eu tenho que forçar ele a se converter, porque ele não sabe o quanto está perdendo, né? E a minha obrigação é converter essa pessoa. Se essa pessoa está num regime político que não é o meu, eu tenho que impor o meu regime político, eu tenho que fazer. Então, a minha tese aqui é de que a noção de verdade, ela, por um lado, ela tem esse fator de fazer com que nós consigamos um roteiro para nos guiar, e é difícil viver num mundo onde você não tem um fio condutor, uma meta para seguir, mas também, por outro lado, isso se torna muito nocivo quando ela se torna fundamentalista, ou seja, eu me firmo numa ideia que ela, para mim, ela é fundamental, ela é imutável, e que de alguma forma me autoriza a ser desagradável, a ser desrespeitoso e muitas vezes ser violento com quem não concorda comigo.